Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal Xavier, sou docente do curso de enfermagem do campus de Sinop da Universidade Federal de Mato Grosso e sou responsável pela disciplina de metodologia da pesquisa. E na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre a incorporação de autores e a produção de ideias no texto acadêmico. E os principais tópicos que vamos falar hoje são o plágio, a pessoalidade e a impessoalidade na escrita científica, os tipos de citação e exemplos de aplicação das citações no texto. Antes de começar, precisamos conversar um pouco sobre o que é o plágio, né? O plágio trata-se da apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos, que foram formulados e publicados por outros autores como ideias próprias sem a devida citação, ou seja, sem referenciar esses autores. Então, quando fazemos uso de ideias, argumentos, resultados de outros autores publicados em outras fontes de informação, sem a devida referência, sem a devida citação da fonte dessas informações, nós estaremos cometendo plágio. E no artigo 184, que versa sobre os direitos dos autores, e o que lhes são conexo, prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, o plágio ele está previsto como uma infração pela Lei dos Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 1998, que enquadra no Código Penal do artigo 184. Então, a punição prevista para o plágio, de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque além de ser uma falha ética, na produção do texto acadêmico, isso também pode incorrer em um crime previsto no artigo do Código Penal. E aqui a gente traz alguns exemplos de plágio que aconteceram recentemente. Acredito que muitos de vocês devem ter acompanhado. Aqui nós observamos uma notícia recente, do nosso até então ministro da Educação, que foi pego em plágio na sua tese de mestrado, publicada lá pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é um caso recente que teve bastante repercussão. Temos também aqui um caso recente, ainda deste ano, onde uma orientanda do até então juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, de plágio de um outro autor. Então, o artigo que foi publicado por eles continha frases, continha argumentos de trechos de outro autor que não foram citados adequadamente. Nesse caso, a orientanda assumiu a culpa e pediu desculpa pelo acontecido, mas aqui a gente percebe que todos os envolvidos têm responsabilidade pelo plágio, seja a instituição de ensino, seja o discente, seja o docente, seja os gestores daquela instituição e a comunidade acadêmica como um todo. Todos são responsáveis quando a gente encontra um crime de plágio. Então, aqui a Fundação Getúlio Vargas é responsável porque é ela que chancelou o título de mestrado do até então ministro. Aqui nesse caso, tanto o orientador, quanto a aluna, quanto a instituição, quanto a revista, todos os envolvidos eles têm responsabilidade pela produção e divulgação de textos contendo plágio. E aqui a gente tem um exemplo de plágio dentro da UFMT, Um professor, há algum tempo, foi exonerado da UFMT por conta de plágio e autoplágio nos seus trabalhos acadêmicos. Então, eu trouxe isso daqui para ilustrar para vocês o quanto esse problema do plágio é sério e que a gente não pode negligenciá-lo. Porque o plágio, ele traz
problemas, né? Ele traz prejuízos não só para quem é plagiado, né? Não só para quem teve a sua obra copiada sem a citação, sem os créditos adequados, mas também para quem consome esse material, né? Para o leitor que está sendo enganado, né? Que está consumindo material que realmente a gente não sabe da consistência teórica, né? A gente não sabe da autenticidade desse material. Então, quando a gente comete plágio, a gente não está só colocando em prejuízo o trabalho de outrem que está sendo copiado sem os devidos créditos, mas a gente está colocando também a nossa credibilidade, né, a credibilidade da revista, da fonte que está publicando aquele material, né, a universidade está chancelando aquele material e levando um produto, né, um texto que não é adequado e que, de certa forma, vai enganar o leitor que está consumindo aquele material. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente for produzir o nosso texto acadêmico. E procurar, ao máximo, evitar a ocorrência de plágio nos nossos materiais. E aqui eu trago para vocês os tipos de plágio que existem, né? A gente tem o plágio verbatim, que é copiar o trabalho de outra pessoa, palavra por palavra. Se o conteúdo de várias fontes for duplicado, essa forma de plágio é conhecida como mosaico ou colcha de retalhos. Então, a gente tem o plágio integral e o plágio parcial, né, dentro do plágio verbatim. Ou seja, copiar um trabalho inteiro, né, sem dar as fontes, né, sem referenciar as fontes que estão citadas dentro daquele trabalho, ou então quando a gente pega vários pedaços, né, vários fragmentos de vários trabalhos diferentes e monta um texto, mas sem ter o cuidado de referenciar de maneira adequada aquele texto. Aí a gente tem o plágio integral e o plágio parcial. Temos também o plágio de ideias, que é mencionar uma ideia original de outra pessoa, seja na forma de uma teoria, uma interpretação, uso de dados, um método, uma opinião ou uma nova terminologia, sem citar sua fonte, mesmo que explicando em suas próprias palavras, ou seja, o plágio também conhecido como plágio conceitual. Nesse caso, né, é feita a reinterpretação, é feita a paráfrase, você traz com as suas próprias ideias, mas aquela ideia não é tua, você tirou de algum outro texto, você tirou de algum outro autor. E aí você não referencia. Isso também é plágio de ideias, o plágio conceitual. Temos o plágio acidental. O plágio pode ser realizado acidentalmente por falta de organização das leituras, falta de conhecimento metodológico de como as fontes devem ser citadas e desconhecimento do significado de plágio. Então, isso também pode acontecer por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de saber mesmo como se faz a citação e a referência de maneira adequada, a desorganização no momento de produção do texto, né? A gente pode, às vezes, ter alguma ideia e você, na confusão e na falta de organização, acaba se descuidando, sabendo de quem é a ideia, ou às vezes confundindo, né? Isso pode trazer algum tipo de plágio acidental. E temos o autoplágio, que é quando um trabalho feito por um grupo ou por uma pessoa serve de base, ou ele é copiado e apresentado como original em mais de uma situação. Então, o autoplágio é quando o próprio autor, né, ele já tem um trabalho publicado, já tem resultados publicados, e aí ele representa aquele trabalho em um novo periódico ou em um novo congresso como se fosse algo novo, sendo que aquilo já foi publicado. Isso também é plágio, o autoplágio, né? O correto é que o autor se autorreferencie, que faça citação da mesma forma como seria feito para outros autores, para não configurar o autoplágio. Então, isso também é muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Também é considerado plágio um texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e não referenciado, um texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e referenciado de forma errada, paráfrase, que é descrever com as suas próprias palavras o trecho do livro,
porém sem citar a referência ou não citar a referência, e transcrever vários parágrafos referenciados de outros trabalhos de outros autores ou de outro determinado autor sem referenciar este autor. Então, né, muitas vezes vai lá num trabalho X, copia tudo, não muda nem as citações, as referências e coloca lá. Isso também é plágio, né? A gente precisa acessar as fontes de onde aquilo foi retirado, fazer a leitura, tirar a sua interpretação daquilo e aí então parafrasear e citar. Então isso também é considerado plágio, ok? Como evitar e combater o plágio, então? Então, para isso a gente precisa de políticas institucionais, com emprego de esforços das instituições de ensino, para a adoção de políticas para o combate de plágio. Nós precisamos de estratégias acadêmicas, com códigos de ética disponibilizados nas páginas, né, no site das universidades brasileiras. A gente precisa de integração do estudo sobre o plágio e escrita acadêmica para fomentar, né, a divulgação desse conhecimento para que a gente tenha acesso e evite cometer, né, o plágio acidental. O oferecimento de cartilhas com o intuito de orientar, divulgar a forma correta e ética na criação de conteúdos e materiais acadêmicos e científicos, e da fiscalização por docentes, bibliotecas, periódicos, revistas científicas, né, que são os periódicos, a fim de conferir esses materiais que são produzidos e publicados por esses meios. E também podemos utilizar os verificadores de plágio, que são programas, na maioria das vezes online, disponíveis na internet, que a gente pode fazer uso para verificar os trabalhos acadêmicos produzidos, né? Então, nós professores, nós temos esse hábito de todo o trabalho que chega para a gente passa nesses verificadores. Eu particularmente uso o Copspide, que é um verificador anti-plágio, que é offline, então a gente tem ele no computador e aí os arquivos são passados e aí ele sai um relatório com uma porcentagem dizendo aí do que é aceitável, no caso do Copspider até 3%, né? E aí passou desse limite, então aí a gente pode ter uma grande chance de estar cometendo plágio, e aí no relatório sai todos os textos que são iguais em outros documentos verificados na internet. Então, isso facilita muito a gente a evitar o autoplágio, evitar o plágio, né, acidental, a partir da verificação dos nossos documentos, dos nossos textos, a partir desses verificadores de plágio. Então, eu aconselho vocês, quando estiverem produzindo os artigos de vocês, o TCC de vocês, antes de vincular, antes de entregar esses trabalhos, utilize um verificador de plágio, passa seu trabalho, verifica lá se tem cópias, né, se tem trechos grandes sendo replicados de maneira integral, sem a devida citação, faça a correção, busque a fonte correta, faça a referência e a citação de modo correto para a gente evitar possíveis transtornos futuros aí em relação a plágio. Então, como que a gente faz a incorporação desses autores para a produção de ideias no texto acadêmico? De que forma a gente pode fazer isso sem correr o risco de cometer plágio? Para isso, a gente precisa levar em consideração dois pontos: que tipo de texto eu vou produzir e que tipo de linguagem eu vou utilizar a depender do texto que eu vou produzir. Se eu estou produzindo um texto acadêmico a partir de resultados de pesquisa, né, um texto que eu preciso divulgar esses resultados, eu preciso utilizar uma linguagem impessoal, ou seja, eu preciso da impessoalização do discurso pelo predomínio de formas impessoais, como pronomes e verbos empregados na terceira pessoa, excluindo-se as formas de primeira e segunda pessoas, que dão mais pessoalidade ao texto. E textos onde eu vou fazer um relato de experiência, um texto reflexivo, aí eu posso utilizar uma linguagem mais pessoal, que demonstra que as ideias defendidas pelo autor constituem opiniões particulares, em vivências, experiências, pontos de vista. Então, a depender do tipo de texto que eu estou produzindo, eu tenho que optar pela impessoalidade ou pela pessoalidade. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT,
sugere em suas recomendações que se apresentem textos escritos em terceira pessoa do singular, com parágrafos curtos, objetividade, clareza e concisão. Então, nos textos acadêmicos, nos textos científicos, o que a gente mais utiliza são a escrita impessoal, uma linguagem mais impessoal, utilizando principalmente aí a terceira pessoa do singular, para demonstrar a certa neutralidade do pesquisador em relação aos resultados que está encontrando, dando mais objetividade, clareza e coesão, concisão aos seus achados, né? E os textos mais pessoais a gente vai empregar nos tipos de textos que aceitam esse tipo de linguagem. Geralmente textos mais de abordagem mais qualitativa, onde o pesquisador se coloca mais, traz a sua bagagem de conhecimento, suas experiências e vivências, né? Os textos de relatos de experiências, os textos reflexivos, onde precisa mesmo dessa inserção do pesquisador com suas ideias, suas opiniões, aí a gente vai aceitar mais essa linguagem pessoal. Então aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, de um texto com marcas de pessoalidade e de um texto com marcas de impessoalidade. Neste primeiro caso, é um extrato de uma apresentação de um projeto de inserção ao mestrado. E aí, nesse texto, era solicitado que o candidato se apresentasse. Então, aqui a gente pode utilizar um texto com marcas de pessoalidade porque o autor está falando de si e da sua experiência profissional. Então, vamos lá. A motivação para este trabalho, bem como a legitimação de meu objeto como área de estudo pessoal, deu-se durante o processo de tornar-me enfermeira da Universidade Federal de Mato Grosso. Envolvi-me com a iniciação científica ainda nos primeiros semestres da graduação, trabalhando durante um ano com temas da prática assistencial da enfermagem. Período esse em que me deparei com os problemas do cotidiano da assistência de enfermagem. Vejam que aqui a pessoa está se apresentando, falando das suas experiências profissionais ao longo do seu percurso acadêmico, e a gente observa marcas de pessoalidade, né? Uso de verbos na primeira pessoa do singular, trazendo aí os aspectos de pessoalidade no texto. E isso é aceitável porque esse era o objetivo daquele texto, a apresentação das experiências daquele candidato. E no segundo extrato, trata-se de um resultado de uma pesquisa científica, onde nós precisamos apresentar marcas de impessoalidade, porque é o autor referindo os resultados da sua pesquisa. E esses resultados devem ser objetivos e, para isso, eles devem ser apresentados de formas objetivas, sem marcas de pessoalidade no texto. Então, aqui a gente vai ver o predomínio do uso da terceira pessoa do singular. Aqui, então, os extratos brutos de R. marina e R. cutatus apresentaram efeitos tóxicos pronunciados nas células do tumor Walker 256 e em células esplênicas de rato e camundongo, independentemente da dose utilizada. Através desse micronúcleo, constatou-se o efeito antimutagênico e mutagênico desses 2 extratos. Por análise bioquímica da AST, ALT e CRT séricas, não houve dano hepático e renal nos animais tratados. Então, a gente percebe aqui o uso da terceira pessoa do singular ou do plural, dando aí marcas de impessoalidade, de distanciamento e de objetividade e com coesão e concisão no texto. Então, a depender aí do tipo de texto que você vai escrever, né, você vai ter que optar por uma dessas opções de escrita e de linguagem, pessoal ou impessoal. Como devemos incorporar as ideias dos autores no texto de forma correta, né? Para isso, a gente precisa utilizar os instrumentos que a ABNT nos fornece. A citação, que pode ser citação direta, pode ser citação indireta, pode ser citação da citação e alguns outros exemplos que a gente vai trazer para vocês ao longo dessa aula. Então, quando pensamos em citação, a citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte.
Então, ela é utilizada para esclarecer, ilustrar ou sustentar determinado assunto. E é a citação que vai garantir o respeito ao autor da ideia e ao leitor que vai consumir essa informação. E existem 3 formas de citação. A citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, ou seja, a gente vai transcrever aquela informação, aquele trecho, aquele argumento, aquela ideia, conceito, na forma integral, da mesma forma como o autor escreveu no seu próprio texto. Temos a citação indireta, onde o texto é baseado na obra do autor consultado, ou seja, já podemos fazer a reinterpretação com as nossas próprias palavras daquelas ideias e transcrever, parafrasear com as nossas próprias palavras aquela mesma ideia, aquela mesma informação, aquele mesmo conceito. E temos a citação da citação, que é o apud, que é uma expressão latina que assume o sentido de, conforme, segundo, citado por, nas notas de rodapé ou no corpo do texto. Então, quando a gente não tem como acessar o texto original, mas a gente consegue acessar aquelas informações a partir de um outro texto que cita essas informações, nós podemos utilizar o apud citando os 2 autores, tanto o autor original quanto o autor da onde você consultou aquela informação do autor original. E aí a gente usa o apud. Agora a gente vai para os exemplos de citação direta. No caso de um autor só, quando só tem apenas um autor, nós podemos fazer a citação direta, incluindo a citação direta no corpo do texto. Dessa forma, a gente vai utilizar o sobrenome do autor, né, sendo a primeira letra em caixa alta, o restante em minúsculo. O ano e a página de onde você tirou aquele trecho devem estar entre parênteses. E o trecho em que você vai transcrever do autor precisa estar entre aspas. E se a citação for feita ao final do parágrafo, ao final da frase que você está construindo, o nome do autor vai entre parênteses junto com o ano e com a página, porém em caixa alta o sobrenome inteiro. Quando temos de 2 a 3 autores, nós vamos fazer a citação dos 3 autores, né, que são do texto. Se esses autores estão incorporados no meio do texto, da mesma forma como para um autor, os 3 autores vão ser referenciados com a primeira letra em maiúsculo, o restante em minúsculo, o ano e a página entre parênteses. E a citação extraída do texto original precisa estar entre aspas. E se for ao final do parágrafo ou da frase, tanto o nome dos autores quanto o ano e a página precisam estar entre parênteses, e aqui nessa citação ao final do parágrafo precisa estar os sobrenomes todos em caixa alta. E se a gente tem mais de 3 autores, nós vamos precisar utilizar a abreviação etial, que é uma expressão em latim que significa e outros. Ou então a gente pode usar e colaboradores. Em vez de colocar etial, a gente pode colocar e colaboradores. Então, aqui nessa citação ao final, provavelmente esse manuscrito ou essa obra tem mais de 3 autores. Então, para não ter que referenciar mais de 3 autores e não ficar muito longo, a gente usa essa ferramenta do etial ou então e colaboradores. E aí vai seguir a mesma lógica. Ao final, caixa alta, etial, ano e página entre parênteses, se incorporado no meio do texto, o primeiro nome do autor, o sobrenome do autor, primeira letra em caixa alta, o restante em minúsculo, seguido da abreviação etial ou e colaboradores, e o ano e a página entre parênteses. E as palavras etial não fiquem em itálico. Então a gente vê muitos lugares, né, publicações onde o etial está em itálico, só que de acordo com as normas da ABNT, o etial não fica em itálico, ele fica normal, ok? E se a gente precisa fazer uma citação direta, ou seja, uma transcrição literal do trecho do autor original
e esse trecho possui mais de 3 linhas, eu preciso fazer o recuo de 4 centímetros daquele parágrafo, e eu preciso que esse parágrafo onde eu estou fazendo essa cópia literal, ele precisa estar um ponto menor do que o texto original, do que o texto normal, sem aspas e com espaçamento simples entre linhas. E aí vai seguir a mesma lógica. Se a citação for ao final, nome do autor, ano e página entre parênteses. Se a citação for incorporada dentro do parágrafo, aí em letra maiúscula só inicial, o restante minúsculo, ano e página entre parênteses, ok? Então, nesse caso, se eu estou escrevendo em Times 12, na minha citação direta, com mais de 3 linhas, eu vou escrever Times 10, ok? Então, quando a gente tem uma citação direta que tem mais de 3 linhas, eu preciso fazer esse recuo para demonstrar que eu estou fazendo uma cópia de um parágrafo de um trecho maior. Se é menos de 3 linhas, eu posso fazer das formas que foram mostradas para vocês anteriormente. Quando eu preciso fazer supressões, né, para indicação de uma supressão de trechos, nós devemos utilizar reticências entre colchetes, como por exemplo aqui. Na tradição ocidental, a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. Então aqui tem, nesse parágrafo, um trecho que eu não quero que faça parte do meu trabalho. Não tem a ver com o que eu quero explicar. Então eu posso fazer o uso das reticências com colchetes, indicando que existe mais trecho ao longo desse parágrafo, mas aí eu não quero colocar esse trecho aqui na minha citação. Então eu coloco essa indicação e depois eu continuo com o trecho que eu quero continuar. E eu posso fazer isso de qualquer forma, se posso fazer isso no começo, no meio ou no final do trecho, depender do trecho que você quer referenciar. Mas se possui alguma supressão, algo que você retirou daquele trecho que você não quer que apareça, você tem que indicar utilizando aí as reticências e os colchetes, tá? Que daí quem vai consumir vai saber que naquele parágrafo existem supressões que o autor não quis apresentar, porque talvez não faça parte, não seja necessário para a informação que o autor quer representar. E a citação vai seguir da mesma forma. Se ao final do parágrafo tem que ser o sobrenome, ano e página entre parênteses e caixa alta, se no meio do texto, ano e página entre parênteses e o sobrenome do autor inicial em maiúsculo e o resto em minúsculo, ok? Quando queremos fazer uma interpolação, ou seja, quando é inserida uma expressão ou uma palavra dentro da citação. Quando a gente quer chamar a atenção, fazer uma explicação, né, um adendo àquela informação, mas que não é da obra original, não está ali no texto original, é algo que você, enquanto autor, está colocando ali no meio da citação. Então, a gente precisa indicar isso para o leitor também. Então, um exemplo aqui. Para Vigivani et al., 2008, página 6, aí abre aspas, vem a citação integral que você está fazendo a citação. Quando a política brasileira empreendeu o caminho de estreitamento das relações com a Argentina, então essa parte que está entre colchetes é algo que o autor está incluindo dentro da citação, que não faz parte daquela citação. Ele está querendo explicar que a Argentina é um país sul-americano. Então isso aqui é uma interpolação, uma explicação que o autor está incluindo aqui na citação. Então a gente precisa indicar isso para o leitor. E aí ele continua, a ideia de universalismo não foi abandonada, mas ganhou novo significado. Então, se tem algo que você quer explicar, acrescentar, você precisa sinalizar isso na citação para que o leitor saiba que aquilo, né, que está ali é algo que você está incluindo e não faz parte da citação original, do extrato original de onde você tirou aquela informação. Quando queremos fazer destaques, né? Quando o pesquisador realiza um destaque na citação, acrescentando a expressão grifo nosso na indicação de autoria. Por exemplo, se dentro da citação, do trecho que você está fazendo a transcrição,
você quer fazer algum destaque, colocar em negrito alguma palavra para chamar a atenção, e isso não foi feito pelo autor, você precisa indicar ao final da citação grifo nosso. Então, ao final da citação, você tem que indicar que esse grifo, que esse destaque foi feito por você. E da mesma forma, quando tiver um destaque, um grifo do próprio autor, né, do extrato onde você retirou, você também vai sinalizar grifo do autor, indicando que aquele destaque foi feito pelo autor da frase, ok? Pra gente conseguir diferenciar para o leitor o porquê desses destaques, se foi feito por você ou se foi feito pelo autor do extrato original, ok? E a citação indireta? A citação indireta é aquela opção que a gente tem para parafrasear, reescrever a informação, o conceito, a teoria, a ideia, né, o fato com as suas próprias palavras. E nesse caso é opcional indicar a página nesse caso. Então aqui quando a gente faz uma citação indireta, a gente não precisa necessariamente colocar a página. Isso daí fica opcional para o escritor do texto. Mas a gente precisa indicar a citação do autor e o ano da onde foi retirado aquilo. E aí vai seguir a mesma lógica. Se incorporado no meio do texto, a gente apresenta dessa forma. Se incorporado ao final do texto, a gente vai apresentar dessa forma. E isso daí vai depender do número de linhas ou não. Isso daqui, quando a gente faz a citação indireta, não tem a questão do recuo e nem do número máximo ou mínimo de linhas. Você vai reescrever e vai utilizar o quanto for necessário de linhas para expressar aquela ideia do autor. O que a gente tem que tomar cuidado é não tirar o sentido, não distorcer as ideias, as palavras, os resultados do autor original quando a gente faz uma paráfrase, quando a gente faz uma reinterpretação. Esse é o maior cuidado que a gente tem que ter e referenciar de forma correta aquela paráfrase, aquele texto reinterpretado. Temos também a citação indireta e simultânea de vários autores. Então, a gente precisa indicar todos os autores em ordem alfabética. Quando a gente está querendo trazer uma ideia que vários autores, né, já citaram essa ideia, tem essa mesma concordância, a gente pode colocar várias citações simultâneas ao final ou no meio do texto, mas a gente precisa colocar essas citações em ordem alfabética. Muitos já vi alguns trabalhos, né, que colocam em ordem de ano. Por exemplo, se fosse por ordem de ano, Nespolo veria primeiro, depois Abreu e Nunes e por último Xavier. Mas de acordo com as normas da ABNT, quem regulamenta a ordem é a ordem alfabética. Então, nesse caso, a gente precisa respeitar a ordem alfabética, ficando então Abreu Nunes 2007 primeiro, Nespolo 2001 depois e Xavier 2010 depois, tá? Então a gente segue a partir da norma da ABNT a ordem alfabética e não a ordem de ano, ok? Quando a gente traduz um trecho, uma citação, a gente precisa indicar isso para o leitor também. Se o texto estiver em outra língua e for traduzido por você, indicar ao final da citação tradução nossa antes do parênteses que fecha a indicação da fonte. Recomenda-se colocar aquele trecho que foi traduzido em nota de rodapé. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tradução de um texto, uma citação de um texto em outra língua, e aqui a gente precisa indicar tradução nossa. E aí colocar em nota de rodapé o trecho original para que o leitor possa verificar se o que foi traduzido realmente condiz com o trecho original, ok? E a citação de citação? Quando temos acesso a apenas uma referência que cita a ideia de outro autor cujo você não teve acesso à obra. Então, nesse exemplo aqui, temos esse trecho que foi retirado da obra de Barreto, 1990, a qual a gente não teve acesso. Nós tivemos acesso somente à obra de Souza Araújo, de 91, na página 183, onde a gente encontrou essa informação que foi retirada da obra de Barreto. Então, a gente precisa sinalizar isso também, e aí nós vamos utilizar o APUD.
né? E aí precisamos colocar os dois autores, tanto o autor original quanto o autor de onde a gente retirou aquela informação. E isso também precisa estar lá na lista de referência. Só que na lista de referência eu vou colocar só o autor da onde eu tirei aquele extrato, aquela informação. Eu não vou colocar Barreto, eu vou colocar somente Souza Araújo 91 na minha lista de referências, tá? Então, Barreto é citado por Souza e Araújo na obra deles. Souza e Araújo são autores do documento que você tem em mãos, que está consultando e precisa indicá-lo na lista de referências, tá? Então, na lista de referência, quem vai aparecer é Souza e Araújo, mas na citação precisa aparecer o autor original e o autor de onde você retirou aquela informação. Só que a gente recomenda usar o APUD somente nos casos mais raros mesmo. Se você realmente tiver uma informação que é uma informação rara, que você precisa daquela obra clássica que faz parte, você não teve acesso, aí você pode utilizar o APUD, mas a gente indica que sempre vá à fonte original para realmente fazer a citação de maneira mais correta. E a citação, assim como o APUD, assim como o ETIAL, eles não ficam em itálico, tá? Então a gente vê isso muito errado aí em algumas publicações que são, seguindo as normas da ABNT, tanto o APUD como o ETIAL, eles não ficam em itálico, tá? Quando temos citação de diferentes documentos do mesmo autor e ano. Então, há alguns casos, por exemplo, quando a gente usa documentos ministeriais, a gente tem vários documentos do Ministério da Saúde que são do mesmo ano. Então, para a gente poder indicar que são documentos diferentes, a gente vai utilizar as letras do alfabeto para diferenciar isso na citação. E aí a gente consegue diferenciar que são documentos diferentes. Então, aqui nesse caso, nós temos Manoli, 1972A, Manolis 1972B, ou seja, são documentos diferentes. Então a gente precisa citar colocando essas letras do alfabeto em minúsculo para indicar que são documentos diferentes, e isso também precisa constar lá na lista de referência para a gente conseguir diferenciar qual referência se trata aquela citação, ok? Coincidência de sobrenomes. Há casos em que existem sobrenomes iguais com o mesmo ano de publicação. Então, a gente precisa achar alguma forma de diferenciar isso para dizer que são documentos diferentes. E para isso, na citação, a gente coloca o nome do autor e vamos colocar a inicial do primeiro nome do autor e o ano. Porque daí a gente vai conseguir ver que se tratam de pessoas diferentes. Então, a gente sabe que Santos Augusto 2001, Santos Alexandre 2001 são pessoas diferentes, porque aqui a gente tem os dois começando com o primeiro nome em A, e aí a gente tem que colocar o nome por extenso, tá? E quando a gente tem nomes diferentes, com as letras de iniciais diferentes, a gente coloca só a inicial, ok? Então, a gente, para poder diferenciar que são obras diferentes, quando tem esses casos de coincidência de sobrenome e ano, a gente vai utilizar essas ferramentas para poder diferenciar isso para o leitor. Sobrenomes que indicam parentesco, né? E sobrenomes também compostos. A gente vai colocar sempre o sobrenome do parentesco e o sobrenome composto na citação. Não vamos colocar só o último nome, não. A gente vai colocar o último sobrenome e o nome que indica parentesco também na citação. Então, nesse caso, a Silva Neto, a gente tem esse nome de parentesco, a gente coloca os dois. E nesse caso aqui, César Vaz é um sobrenome composto, então a gente coloca os dois junto dentro da citação, ok? Sem indicação de autoria. Quando a gente não consegue localizar a autoria, vamos iniciar pela palavra que inicia o texto do título em caixa alta, seguindo com reticências. Então, a gente tem o título, né? Não temos a autoria, mas temos o título. Então, a gente vai colocar como citação a primeira palavra do título em caixa alta e o ano daquele documento. Só que, gente, isso é muito pouco utilizado. A gente não recomenda fazer isso, porque citar algo de uma fonte desconhecida
é complicado, a gente não tem certeza daquelas informações, daquela fonte, então a gente prefere não utilizar esses recursos, ok? Quando a gente quer referenciar instituições, né, a gente precisa utilizar siglas, e a isso a gente precisa identificar no texto. Então, a primeira vez que forem citadas devem ser escritas por extenso e a partir da segunda menção utilizar só as siglas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, aqui, Embrapa. Se a primeira vez que Embrapa aparece no texto, eu tenho que colocar a sigla por extenso, seguido da sua sigla e do ano. E já nas próximas vezes eu posso só utilizar a sigla e o ano, tá? Mas a primeira menção precisa ser por extenso, para que o leitor identifique e nas próximas ele já sabe que a Embrapa se trata da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tá? Então, isso também é importante a gente tomar cuidado para poder identificar essas minúcias dentro do nosso texto. E para a gente conseguir incorporar essas citações, essas ideias, esses resultados, a gente precisa incorporar isso de uma forma que seja lógica, coerente, argumentada, né? Bem amarradinha dentro do nosso texto, para que não fique parecendo aquela coxa de retalho, onde a gente vai pegando vários extratos, colocando tudo dentro de um texto sem dar uma lógica, um encadeamento de ideias para aquele texto. E para isso a gente pode utilizar os conectivos que vão nos ajudar a fazer, né, essa amarração do texto, essa articulação das ideias dentro do nosso texto. Então, eu trouxe aqui para vocês esse quadro com esses conectivos. Se vocês colocarem conectivos na internet, vocês vão achar vários outros quadros, vários outros exemplos. E tenham à mão isso quando vocês forem produzir os textos de vocês, porque esses sinônimos, né, esses conectivos nos ajudam muito a escrever os nossos textos. Por exemplo, se você quer utilizar um conectivo para fazer uma conclusão de uma ideia, você pode vir aqui usar o portanto, além disso, diante disso, mediante ou exposto. Então, tem vários conectivos que podem te ajudar a fazer uma conclusão de uma ideia. Se você quer fazer alternância, tem alguns conectivos que te ajudam. Explicar uma ideia, né? Fazer uma comparação. Então, a gente pode utilizar essas ferramentas, né, esses conectivos, para dar uma melhor articulação no nosso texto, no encadeamento das ideias, para fazer o texto mais coeso, argumentativo e dando uma ideia integral do que você quer passar com as informações que você está extraindo de outros autores. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de duas informações que eu quero retirar de textos diferentes e reescrevê-los, parafraseá-los numa citação indireta dentro de um mesmo parágrafo, trazendo essas duas ideias. Então, eu vou ler aqui o primeiro extrato e o segundo extrato, e depois nós vamos ver como que a gente pode fazer esse encadeamento de ideias, conceitos dentro do mesmo parágrafo, trazendo essas ideias, usando os conectores para poder construir o seu próprio texto. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui um conceito extraído de Scott, 1995, que fala sobre o conceito de gênero. Scott diz, então, que o conceito de gênero possibilita a melhor compreensão da existência de relações de poder entre os sexos, sendo que o exercício da masculinidade se concretiza com a repressão dos aspectos femininos, do potencial bissexual do sujeito, o que significa dizer que a forma de ser masculino e de ser feminino não se materializa em função das características inerentes dos sexos biológicos, mas sim de suas construções subjetivas. Então, aqui Scott traz o conceito de gênero, e aqui eu tenho o conceito de masculinidade hegemônica de Connell, 1995. Então, Connell diz que a masculinidade hegemônica representa um modelo idealizado culturalmente, no qual os atributos como a agressividade, a competitividade, a ambição, a virilidade, as austeridades, entre outros, são fomentados e incentivados historicamente desde a sociedade patriarcal, com o intuito de legitimar o homem na posição dominante nas relações entre os gêneros. Então, vejam que eu trago dois conceitos, o conceito de gênero
e o conceito de masculinidade, que são conceitos similares e próximos, né? Um complementa o outro, e eu quero trazer isso num parágrafo construído com as minhas próprias palavras, parafraseando essas autoras. Então, nós podemos utilizar daqueles conectores, podemos utilizar de algumas ferramentas para a gente conseguir construir um texto, um parágrafo argumentativo, sem cair no plágio e respeitando as ideias originais das autoras. Então, nesse caso aqui, eu trago, né, a gente faz uma explicação breve do que a gente quer falar, né? Então, aqui, para se compreender a complexidade relacionada à saúde dos homens, que é a temática que eu estudo, tem-se utilizado o conceito de gênero concebido por Scott em 1995. Então, vejam como eu estou fazendo a citação no meio do texto. O ano vem entre parênteses e o sobrenome da autora, o primeiro em maiúsculo, o restante em minúsculo. Como é uma citação indireta, não precisa indicar a página, só o ano. E aí eu uso os conectores, né, que defende a. Aí eu faço a paráfrase, eu vou reescrever a ideia principal que ela traz naquele trecho com as minhas próprias palavras, tomando cuidado para não distorcer a ideia. Então, Scott defende que a existência de relações de poder entre sexos e que, para o homem afirmar sua imagem de masculinidade, precisa suprimir qualquer aspecto feminino. Salienta ainda que o gênero deve ser concebido a partir de uma leitura subjetiva e não apenas biológica. Vejam que eu trago as mesmas ideias, mesma argumentação da autora com as minhas palavras. E aí eu utilizo outros conectores, como adicionalmente vislumbra-se que o conceito de masculinidade hegemônica, então já estou incluindo outro conceito, dando continuidade à ideia de relações de gênero, e aí eu já trago a argumentação com as minhas próprias palavras do conceito que Sconner fala da masculinidade. Segue, então, adicionalmente, vislumbra-se que o conceito de masculinidade hegemônica segue no aprofundamento desse fenômeno, ou seja, das relações entre gêneros, uma vez que argumenta a ideia de que o homem deve expressar comportamentos que demonstrem sua força e invulnerabilidade embasados no modelo aceito socialmente. E aí, como eu estou fazendo a citação ao final do parágrafo, o sobrenome do autor vai entre parênteses junto com o ano, só que em caixa alta. E como é uma citação indireta, não precisa ter a indicação da página. Veja, então, que eu consegui incluir duas ideias, né, de dois textos diferentes, de conceitos diferentes, casando-as dentro de um mesmo parágrafo e construindo a minha argumentação de forma coerente, lógica, sem distorcer as ideias iniciais das autoras e não correndo o risco de cometer plágio, porque eu estou seguindo aí as normas sugeridas pela ABNT para a gente poder fazer a citação de forma adequada do texto. Então, gente, é esse o trabalho que vocês precisam ter, né, para construir o texto de vocês. Tendo cuidado de referenciar, citar corretamente, de consultar a fonte, né, original da onde aquele texto, daquela informação, aquele argumento está sendo retirado e fazer a citação de forma correta. Aí a gente vai conseguir construir textos, né, a partir de bastante leitura, a gente vai conseguir construir textos bem argumentativos, trazendo a nossa ideia, encadeando e argumentando, trazendo os conceitos de forma coerente e lógica. Essas são as referências utilizadas para compor essa aula. Então, eu utilizei a norma da ABNT, a 10520 de 2002, que é a que normatiza as citações em documentos. Vocês precisam, né, ter acesso a esses documentos à mão para ajudá-los quando tiver alguma dúvida no momento de fazer uma citação. E o texto de Gascagen, que fala sobre o plágio, né, e os conceitos de plágio. Então, essas foram as referências, vocês podem consultá-las. E sobre o que a gente tinha para conversar relativo à incorporação das ideias dos autores no texto, sobre as questões de plágio, era isso que a gente tinha para conversar. Um grande abraço a todos e até mais.